Lembro que tocamos Danny Boy uma manhã, depois de uma longa noite de sessão. Fizemos muitos takes desse disco porque é uma música muito difícil de cantar. Elvis estava usando muitos tons de cobertura naquela época, e ele realmente se superou nessa performance. Alguns músicos, como os músicos às vezes fazem pelas costas dos artistas, fizeram críticas por ele estar cantando uma velha e brega canção irlandesa. Mas Elvis fez o que queria fazer. Ele adorava aquela música clássica e decidiu cantá-la e pronto. Acho que ele realmente amou os tons de falsete que essa música exigia. Danny Boy exibiu um lado diferente de seu talento vocal, tão vibrante e, ao mesmo tempo, muito delicado. Nunca esquecerei a expressão em seus olhos enquanto ele orgulhosamente terminava esta peça sensível. Houve momentos em que seus melhores vocais não foram gravados. Este, lamento informar, foi um desses momentos. Acho que foi nessa mesma sessão que ele gravou Green Green Grass or Home. Ele me contou sobre um incidente que aconteceu anos antes, quando ele estava voltando para casa em Graceland, depois de uma sessão de gravação em Nashville. Eu ouvi a versão de Tom Jones dessa música no rádio na minha limusine e chorei como um bebê. Ele disse a quem estava dirigindo: "Pare o carro." Ele ligou para o disc jockey e disse: "Toque de novo." E ele parou o carro várias vezes no caminho para casa e o DJ continuou tocando repetidamente para Elvis. Ele finalmente a gravou durante a sessão daquela noite e foi simplesmente lindo. Elvis adorava provocar as pessoas, e desta vez a piada foi sobre Vernon. Elvis terminou e ficou satisfeito com a sua voz na música Hurt, durante uma sessão que tivemos em Graceland. Mas então ele parou e disse: "Ei, espere um minuto. Faça isso mais uma vez. Quero fazer mais um vocal." Nos preparamos para fazer outro take e, cantando com uma cara séria, Elvis começou a improvisar um novo conjunto de versos para a música, só que esta versão foi verdadeiramente classificada como pornô. Fomos surpreendidos, mas na verdade foi feito de maneira muito inteligente e engraçada. Ele não exagerou até chegar à parte recitada. Quando terminou, ele disse: "É isso. Vá chamar o papai." Quando Vernon chegou, Elvis disse: "Sente-se aqui, papai." Vernon sentou à minha direita, Elvis estava à minha esquerda. Estávamos nos degraus entre a cozinha e a sala. Elvis quis que nos sentássemos ali porque ficava defronte aos alto-falantes. "Felton, solte." "Sente-se e ouça isso, papai. Você vai amar." "Isso é legal, filho. Isso é bom." Vernon acenou com a cabeça em aprovação ao ouvir a introdução e o primeiro verso. Mas então, Vernon ficou vermelho quando o segundo verso começou a tocar. "Filho, filho, filho, o que vou fazer com você, ó Deus?" Os olhos de Elvis brilhavam maliciosamente e estava estampado o quanto ele se divertia. "Ó Deus, Senhor, tenha piedade." Vernon suspirou e ficou ali maneando a cabeça. Uma história engraçada sobre o álbum Moody Blue ficou gravada na minha mente e mostra o quão travesso Elvis poderia ser. Na música Way Down, J.G. Summer teve que cantar uma nota muito, muito baixa. Algumas notas fora do piano. Se você já ouviu o disco, lembrará que ele termina com Way Down. J.G. fez isso perfeitamente na primeira vez. Felton disse: "Isso foi ótimo. Elvis, é um bom take." Elvis disse, piscando: "Não, diga a ele que foi péssimo. Faça com que faça isso de novo." Elvis manteve J.G. tentando acertar a última nota por quase 2 horas. Todos nós, incluindo Elvis,
Fomos para a sala ao lado e aguardamos. De onde ele estava, logo depois da porta, Elvis podia ver Felton e este sempre balançava a cabeça negativamente toda vez que J.D. tentava finalizar a música. Então o pobre J.D. repetia vezes sem conta. J.D. não conseguia descobrir o que estava fazendo de errado e ficou tão nervoso que começou a suar e a enxugar a testa com o lenço. Mas, é claro, Elvis estava apenas pregando uma peça nele, porque J.D. fez certo logo de primeira. Elvis pode ter provocado J.D., mas ele realmente admirava seu talento. Uma vez Elvis me contou que, quando tinha 8 anos, queria assistir a um show de um quarteto gospel e não tinha dinheiro. J.D. garantiu que Elvis entrasse pela porta dos fundos e conseguiu um lugar sem ingresso. Elvis disse diversas vezes durante seus shows: "Nunca sonhei que um dia estaria no mesmo palco com J.D." Felton era muito paciente, mas Elvis adorava irritá-lo de vez em quando. Outra vez, quando estávamos gravando em Graceland, Felton cometeu o erro em demonstrar irritação com o tempo perdido. Isso foi definitivamente um equívoco de sua parte. Elvis repentinamente decidiu que, em vez de gravar, preferia doar itens do seu guarda-roupa. Ele subiu para o quarto e começou a distribuir ternos, camisas, chapéus e casacos. Todos foram convidados a subir, um de cada vez, e desceram vestidos com algo diferente, junto com pilhas de camisas em cabides e outras roupas para levar para casa. Quando chegou a minha vez, ele, é claro, teve dificuldade em encontrar algo que combinasse comigo. Ele disse: "Que tal este cinto?" Era um cinto enorme de cristal ou vidro. Era realmente gigantesco e, quando tentei colocá-lo, nós dois caímos na gargalhada. Ele apontou para mim e se dobrou de tanto rir. Sua passarinhazinha, toda estagnada no meio de um dos meus cintos, sobrando uma folga de 15 centímetros do seu corpo em toda a volta. Eu disse que não queria, mas ele continuou dizendo: "Vá em frente, pegue, pegue." Como uma tola, eu disse: "Não, obrigado." Hoje eu penso que devia ter aceitado por motivos sentimentais e nada mais. Sempre me senti bem cuidada trabalhando com Elvis. Ele era muito atencioso e nunca deixava você na mão, sempre garantindo que todos tivessem uma carona de ida e volta para as sessões. Ele era muito delicado com as coisas que a maioria das estrelas delega a outros.